Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e na aula de hoje, na aula prática de hoje, nós vamos fazer uma análise sensorial, né? Eu cada vez mais, no meu avançar aí de fazer cerveja, conhecer, eu tenho saído cada vez mais da área estritamente técnica, daqueles números, né, daquelas fórmulas, e cada vez mais me aprofundando no lado sensorial, que é o que no final que a gente quer, né? Que gosto a cerveja vai ter. E para você saber o gosto que a cerveja vai ter, você tem que conhecer o gosto dos ingredientes. E um dos ingredientes que a gente fala muito e sabe muito pouco são os sais cervejeiros, né? Nós temos uma infinidade de tipos de sais cervejeiros, cada um tem a sua funcionalidade. Nós temos o curso avançado sobre água, onde a gente fala detalhadamente sobre cada um dos sais, as implicações em relação a pH, a sabor, a sensorial, as características de cada um. E eu não vou falar isso. Hoje eu vou me atentar estritamente a qual o gosto desse sal, que gosto esse sal vai trazer para minha cerveja. E aí, para eu conhecer e para você conhecer, nada melhor do que inicialmente você provar esse sal na água, né? Vamos colocar um pouquinho de cada sal na água e ver que gosto que tem. E é uma coisa que você pode fazer junto comigo, né? Eu posso estar fazendo aqui agora, depois você pode comprar os sais aí e fazer na sua casa esse mesmo teste. Aqui eu tenho um pouquinho de água fresca, tá? Ela não está gelada porque eu não quero tirar demais o poder do sabor de cada sal. Elas estão frescas, estão ali por volta dos 15 graus centígrados e nós temos aqui uma centena de sais, né? Então, o que a gente tem da teoria, resumindo totalmente da teoria de sais, né? Nós temos cada sal, ele é composto por basicamente dois íons, né? Um íon positivo e um íon negativo. Alguns desses íons, eles afetam o pH da tua cerveja, né? Do teu mosto. Ele vai aumentar, vai deixar mais alcalino, ou vai abaixar, deixar mais ácido. E o outro íon, ele vai ter um impacto no sabor, ele vai deixar algum sabor. Então o que a gente tem aqui, por exemplo, de íons importantes? Nós temos os íons que abaixam o pH, como os íons de cálcio e magnésio. Nós temos os íons que aumentam o pH, né? Como os carbonatos e bicarbonatos. E nós temos os íons que afetam o perfil sensorial, que vão ser o sulfato, o cloreto, o sódio e o potássio. Basicamente, esses sais contêm, em algumas combinações, esses íons todos que nós falamos aí. Então, por exemplo, né, o cálcio é o mais importante de todos. Né? Ele é fundamental para você ter uma cerveja mais límpida, mais translúcida, para você ter uma boa floculação da levedura. E ele aparece em vários tipos de sais, sendo o mais comum deles o cloreto de cálcio. Esse aqui, que é o sal que eu mais uso hoje em dia. Para mim, sempre tem cloreto de cálcio. É como se eu fizesse uma comida salgada e sempre usasse sal, assim como se eu fizesse sempre um doce e usasse sempre açúcar. Então, cloreto de cálcio, para mim, ele é básico. Ele vai aparecer em todas as receitas que eu faço. Eu acho ele muito importante. O que vai mudar de acordo com a receita é a quantidade de que você vai usar. E aí eu não vou entrar na teoria, né? Mas vamos provar que gosto tem o cloreto de cálcio. Então eu vou pegar aqui um pouquinho do cloreto de cálcio. Olha só, uma quantidade bem pequena. Tá vendo aqui na colherzinha? Bem pequena. E vou colocar praticamente todo ele aqui na água e vou deixar depois somente algumas partículas aqui, ó, para eu provar depois ele puro, ok? Então eu coloquei aqui. Agora eu vou dar uma mexidinha para ele misturar. E agora a gente vai fazer essa análise sensorial do cloreto de cálcio. Do cloreto de cálcio, o cálcio em si ele não tem sabor, mas o cloreto tem. Quando a gente joga o cloreto na água, ele se dissocia, né? O cloreto vai para um lado, o cálcio vai para o outro. O cálcio ele não tem sabor, mas o cloreto tem. Vamos ver qual é o sabor do cloreto? Salgado e amargo ao mesmo tempo. Ele tem essa presença de sal e ele é amargo também.
Bastante amargo, por sinal. Nossa, ele é mais salgado que o sal comum. E o amargor demora para aparecer. O amargor não aparece logo no comecinho, não. Ele demora mais para aparecer, né? Vamos provar aqui novamente a nossa água para a gente saber que gosto que tem. Deixa eu limpar um pouquinho a água comum. Provar de novo. Pois é. Ele vem amargor e vem salgado. As duas coisas. Interessante notar que o sódio, não tem sódio aqui. Sódio é aquele do sal comum, a gente mais percebe a presença salgada, né? Mas aqui o cloreto dá bastante presença de amargo e de salgado. Vamos para o próximo? O próximo mais comum é o sulfato de magnésio, né? O sulfato de magnésio ele é muito indicado para quando a gente quer realçar amargor mesmo da cerveja, né? O sulfato promove amargor. E o magnésio é o outro íon que ele é fundamental para a multiplicação celular. Ele é um dos íons essenciais para a multiplicação celular da levedura. Então vamos colocar aqui também uma quantidade bem pequenininha. E vamos ver que gosto que tem. Diferente do cloreto de cálcio, o sulfato de magnésio ele é mais difícil de solubilizar. Então eu já coloquei aqui um pouquinho, estou mexendo. E ele leva mais tempo para solubilizar. Pronto, dissolveu. Vamos ver agora que gosto que ele tem. Muito tênue. Às vezes lembra até doce. Mais uma presença de mineral do que presença de salgado. Então o sulfato, a gente já viu que ele tem essa presença de mineral, né? Ela dá um mineral. Parece que ele potencializa o gosto depois da cerveja. Aqui na água ele não fez diferença nenhuma. O próximo sal que a gente usa é o bicarbonato. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. Bicarbonato de cálcio. O bicarbonato e os carbonatos, eles são importantes nas cervejas onde levam uma alta carga de maltes caramelos ou de maltes torrados, maltes escuros, que tendem a baixar demais o pH da cerveja, tende a acidificar o pH da cerveja. E esses sais, eles vão promover a subida, vão promover a alcalinização do teu mosto, ok? Então, vamos provar aqui um pouquinho do bicarbonato. Ver que presença que ele tem. Ele é um sal bem fininho, bicarbonato. E o bicarbonato, ele também acrescenta sódio. Então, o sódio sim, é o mesmo sódio do sal de cozinha. É bem provável que a gente vai ter a sensação de sal de cozinha, porque ele tem sódio. Já o carbonato, que eu vou falar daqui a pouco, carbonato, ele tem cálcio, então provavelmente o carbonato vai ser mais neutro do que o bicarbonato. Vamos provar primeiro o bicarbonato. Sim, uma presença leve de sal, muito menos do que esse, superior ao sulfato. Então, se eu fosse colocar aqui na ordem de salinidade que aparece, o cloreto vem em primeiro lugar, bicarbonato vira em segundo e em terceiro lugar o sulfato. Ele é o mais neutro de todos. Vamos agora para o último sal, carbonato de cálcio. Eu estou pegando somente os sais mais comuns, tá, pessoal? Eu não estou pegando sais mais raros, sais que a gente não deveria usar. Um pouquinho menos aqui. No caso do carbonato de cálcio, ele é o componente que faz o giz, né? Então, ele diferente dos outros, olha a aparência que ele tem, ó. Virou praticamente um leite. É um sal que eu também não tenho costume de usar.
Esse sal vai deixar sua cerveja turva? Não, a quantidade que você vai usar é tão pequena que não vai deixar sua cerveja turva, né? Mas aqui na nossa experiência ele está parecendo leite, né? Vou beber um pouquinho praticamente de giz. Nada. Totalmente neutro, uma presença totalmente neutra. Então, quais serão agora os impactos disso aqui na nossa cerveja? Vamos misturar a cerveja agora aqui e ver o que vai acontecer, não é? Vamos para a segunda parte da nossa análise sensorial.